Sabe aquela insegurança, aquele medo que você tem na hora de regar a suculenta? Não sabe o tanto de água que colocar, qual o horário ideal para regar? Então, eu sou a Rosana, do canal Cactos e Jardim, e vou ajudar você a acabar de vez com essas dúvidas. Eu sei que essas dúvidas são muito comuns, eu também já tive. Inclusive, vou confessar, já matei algumas plantinhas, ou por falta d'água ou por excesso de água, com medo de errar. Essas dúvidas são muito comuns, ou quando ainda estamos iniciando no cultivo, ou quando adquirimos uma espécie nova que ainda não a conhecemos muito bem. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai conseguir resolver esses problemas, você vai sanar as suas dúvidas e nunca mais você vai perder uma suculenta, ou por falta de água ou por excesso. Você vai conseguir ter suculentas lindas e saudáveis, independente se você for iniciante ou não. Eu vou te explicar 3 coisas essenciais na hora de regar. Primeiro, saber quando e como regar. Segundo, saber qual o melhor horário para se fazer a rega. E terceira, saber reconhecer quando ela está desidratada. A primeira coisa que eu vou te explicar é para você saber quando regar a sua suculenta. Regra número 1, não esqueça disso, hein, gente? Regar só quando o substrato estiver totalmente seco. E como eu vou saber? Você pode colocar o dedo, enfia o dedo aqui no substrato e ver se o seu dedo sair seco, tá na hora de regar. Agora, mas eu não quero sujar as minhas unhas, eu não quero sujar o meu dedo. Você vai utilizar um palito de churrasco, tá? Ou você vai usar um palitinho desses, famosos palitinhos de dente, né? Para quê? Para você verificar se o substrato ainda está úmido, porque as raízes, elas chegam até o final. E muitas vezes o nosso dedo não vai até o final, né? Então é preciso, eu acho melhor usar o palito, tá? Então você vai colocar o palito. Se o palito sair sequinho, né, sem nenhuma manchinha, está na hora de você regar novamente, tá? Agora, se o palito saiu, ó, lá no finalzinho, ainda tinha uma sujeirinha, tá vendo? Ainda tem uma umidadezinha nesse substrato, tá? Então, esta suculenta aqui não precisa ser regada ainda. Eu tenho uma outra aqui, ó, o pote é menor, tá vendo? A probabilidade dela secar, né, do substrato secar, é muito maior. Por quê? Porque a evaporação, né, ficou mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou introduzir nessa daqui e, ó, sequinho, tá vendo? Ó, introduzir sequinho. Não veio com nenhuma mancha. O outro manchou. Se manchou, é porque ainda tinha umidade. Esse aqui não manchou. Então, esse daqui está na hora de regar. Está totalmente seco. Até no finalzinho, lá embaixo, está seco. Essa daqui não, essa daqui ainda está úmida, tá? Então, vários fatores interferem, tá? O tamanho do pote, o tamanho, o local onde ela está, se é um local ensolarado, o clima, tá? A umidade do ar, né, no caso, interfere também. Vários fatores, estação do ano. Então, isso tudo vai ter que ser levado em conta. Mas, para não existir erro, use um palitinho de churrasco ou um palitinho de dente, tá? Que você não vai perder nenhuma suculenta mais por isso. Você não vai ficar sem a sua suculenta querida que você comprou com tanto sacrifício, com tanto gosto, custou encontrar aquela suculenta dos seus sonhos e você vai perder porque regou demais. Gente, ainda sobre o item 1, como regar, né? Vocês já viram quando, agora como regar. A rega, ela deve ser abundante, ou seja, a água deve ser colocada com vontade mesmo, tá?
Porque as suculentas, elas, nos locais onde elas são adaptadas, é um local que dificilmente chove, mas quando chove, chove e bastante, tá? Então, você vai utilizar um regador, uma garrafa PET, o que você tiver em casa. Eu vou utilizar um regador de bico fino, porque eu gosto principalmente para os potes menores, para não sair o substrato, tá? Mas você pode molhar do jeito que você quiser, da sua preferência. O importante é, quando você for regar, jogar bastante água, tá vendo? Jogar água até a água sair pelo pote. Principalmente porque o seu substrato, ele deve ser um substrato poroso, né? Para deixar a água passar com bastante facilidade. Então, aqui, ó, você coloca, tá? Bastante água. Assim, a sua suculenta vai estar preparada, né? Para absorver essa água e até o substrato estiver totalmente seco e você fazer a próxima rega. Agora que você já viu como e quando regar as suas suculentas, ainda pode ter aquela dúvida: qual o melhor horário para eu regar as minhas suculentas? O melhor horário sempre vai ser no início da manhã ou no início da noite. Mas por que isso? Porque as suculentas, elas têm um metabolismo chamado metabolismo CAM. O que significa isso? As suas estruturas da folha, que são os estômatos, como se fosse uma boquinha, uma abertura que existe na folha de todos os vegetais, todas as plantas, elas se abrem, né, na hora que a luz cessa. Então, ela se abre, né, no final da tarde, quando vai diminuindo a luz, e se fecha quando o sol está brilhante, quando tem muita luz. Então, o melhor horário para regar a sua planta, para adubar a sua planta, é no horário do final da tarde, né, início da noite, ou no início da manhã, quando o sol ainda não esquentou, tá? E como saber se a minha suculenta está desidratada? As suculentas, elas já recebem esse nome pelo fato de ter muita água em suas folhas. Elas armazenam água nas folhas. Entretanto, algumas espécies têm a folha mais magra, mais fina, mais seca. Não armazena tanta água assim, tá? Algumas já têm a folha mais carnuda, tá vendo? Então, como eu vou saber? Existem casos, por exemplo, que você foi viajar ou que por medo de regar demais, você deixou a sua suculenta muito tempo sem rega e aí as folhas começam a murchar. Não só as de baixo, que é normal, é característica mesmo, né, de toda suculenta perder, murchar as folhas de baixo. Nesse caso, eu estou falando da planta toda. Você consegue mexer na planta, ela não está tenra, ela não está durinha, ela está mole. Por quê? Porque ela está murcha. Suculenta também murcha. Ao contrário, quando ela está com excesso de água, ela fica tão túrgida que ela pode até rachar, romper. Existem casos, não é o caso desse, tá, gente? Porque eu controlo bem a rega dele. Mas existem casos de cactos ficarem no tempo, né, com chuva, 8, 5, 6 dias de chuva direto, e ele rachar, simplesmente rachar, tá? Por quê? Porque o excesso de água, as células da planta não aguentou, se rompeu, tá? Então, por quê? Porque no local onde essa planta é adaptada, não chove todos os dias, entendeu? Então, se molhar todos os dias, corre o risco da sua planta, além de, né, ficar com as raízes com o fungo, corre o risco dela romper a pele, né, a estrutura dela, né, que a gente fala pele, corre o risco dela romper, ela não aguentar tanta água assim. Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de dar o seu like e compartilhe com um amigo. Talvez ele tenha a mesma dúvida que você. E não se esqueça, se inscreva no canal, assim você vai ficar sabendo das novidades. Um beijo e até a próxima!